Boa noite a todos. Primeiramente, nós queremos agradecer aos irmãos que estiveram orando por nós. Nós estávamos de férias, Deus nos abençoou graciosamente e voltamos, estamos aqui alegremente, novamente com os irmãos, e é muito bom rever os irmãos, é muito bom estar em casa novamente. Então, nós agradecemos a igreja que orou por nós, Deus nos guardou, nos levou e nos trouxe em perfeita paz. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Queremos também agradecer a Deus pela nossa comissão de música. Deus tem usado essa comissão de forma graciosa e espero que no decorrer do sermão você entenda por que eu estou pedindo a você para orar por esta comissão e louvar a Deus por esta comissão. Como que os cânticos verdadeiramente nos conduzem para o sermão. É muito bom ver uma comissão caminhando juntamente com o pastor naquilo que se diz respeito à mensagem bíblica. Que Deus continue abençoando os irmãos e que eles continuem fazendo boas escolhas para a glória do Senhor. Convido os irmãos para abrirem a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo de número 23, nós vamos fazer essa leitura de forma responsiva. Gênesis, capítulo de número 23, leitura de forma responsiva, texto que trata da morte, do sepultamento de Sara, esposa de Abraão. Tendo Sara vivido 127 anos, levantou-se depois Abraão da presença da sua morta e falou aos filhos de Et: Responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et. Para que ele me dê a caverna de Macpela, que tem no extremo do seu campo, que me dê pelo devido preço, em posse de sepultura entre vós. De modo nenhum, meu senhor. Ouve-me, dou-te o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo te dou, sepulta a tua morta. E falou a Efrom na presença do povo da terra, dizendo: Mas se concordas, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. Meu senhor, ouve-me, um terreno que vale 400 siclos de prata, que é isso entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. Assim o campo de Efrom, que estava em Macpela, fronteiro a Manre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia, e todo o limite ao redor,
Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteiro a Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. E assim pelos filhos de Et se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna de Sara, em posse do sepulcro. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós louvamos o Teu nome. Louvamos a Ti, agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, pela verdade das Santas Escrituras. Nesse momento, Pai, nós conclamamos a Ti por misericórdia, por compaixão, por sabedoria, por humildade em nosso coração, Deus. Pois este é um assunto, ó Pai, que mexe com toda a nossa estrutura, toda a nossa sensibilidade. Este é um assunto, ó Deus, que às vezes destrói pessoas, que destrói vidas, por não conhecerem a Ti, por não confiarem em Teu amor que nunca mudará, de saber que o Senhor é Deus, ó Pai, na vida ou na morte. Por isso, ó Pai, nos dê humildade nesse momento para explicar a Tua palavra, para ouvir a Tua palavra, para entendê-la, e aplique ela, ó Deus, ao nosso coração de forma que venha nos restaurar, venha fundamentar, ó Deus, a nossa esperança somente em Jesus Cristo, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a confiar nas Tuas promessas. Derrama sobre nós, ó Deus, a Tua graça, Teu favor nesta noite. Nós Te imploramos, ó Deus. Nós Te suplicamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, ó Pai. Mais uma nova manhã em Brumadinho. Um dia qualquer. Mais um dia. Bom dia, bom dia. E tudo parecia normal. E depois de algumas horas, quantas famílias destruídas, quantas vidas ceifadas, tudo parecia normal, tudo parecia tranquilo, seria só mais um dia, mais um novo dia que começou. É assim que nós vivemos. A gente acha que amanhã é mais um novo dia e tudo correrá tranquilo. E será só mais um novo dia e nada vai nos acontecer. Todos nós teremos um dia normal. Como nós lidamos com a morte? Nós que cremos em Deus. Como lidar com a morte? Nós que cremos em Deus. Alguns dizem e pregam e defendem que Cristo de fato morreu, triunfou sobre a morte, venceu os aguilhões da morte e nos garantiu a vitória. A maioria das igrejas evangélicas é impregnada de uma teologia de toda a vitória de Cristo para esta vida. Se Cristo morreu, se Cristo venceu a morte, se Ele triunfou, não permita, não admita que você sofra, não admita que você tenha derrotas, não admita que você sinta dores, não admita que alguém, um ente querido seu, morra
ordene, conclame, né, determine para Deus, para que ele viva. Por outro lado, há aqueles que dizem que, fique tranquilo, de fato Cristo morreu por nós, triunfou sobre a morte, nos garantiu a vida eterna, e todas as coisas que nos acontecem, elas cooperam para o nosso bem. Como se isso fosse uma anestesia. Sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, que de fato Cristo venceu a morte, Ele ressuscitou, Ele triunfou, não há poderes da morte sobre nós para a condenação. Mas é certo que a dor existe, é certo que a morte, ela é uma realidade na minha vida e na sua vida, que ela nos traz dores, ela nos traz perdas, e nós não podemos resumir somente na questão de uma morte física, mas a morte de um filho que foi tomado por drogas, a morte porque você perdeu um filho, porque o mundo o abraçou e o adotou, a morte porque o seu esposo te abandonou e foi embora e te deixou com seus filhos, e agora você precisa prosseguir, e a realidade está ali. Nós comentamos hoje pela manhã com a nossa sala, aquela mulher que foi salva diante daquele pilar, que perdeu o esposo, que perdeu o filho e que perdeu a irmã, mas que não tem mais vida. Como que essa mulher lida com a morte? Se ela não crê em Deus, e se ela crê em Deus, como ela lidará com a morte daqui para frente? O que será dessa mulher? Emocional, psicológico, não é? Seu estado mental, físico, a sua estrutura financeira, familiar. Esse texto de Gênesis, irmãos, não nos traz todas as respostas sobre a morte, mas nos ensina algumas coisas da realidade, o realismo, como que Abraão trata a morte, como que ele encara a morte de Sara, e como que ele de fato quer demonstrar a fé em Deus, no Deus da promessa, no Deus que prometeu que aquela terra seria deles. E eis a razão pela qual apenas 2 versículos do capítulo tratam realmente do lamentar, do chorar de Abraão por Sara, e os 18 versículos vão tratar de como ele consegue comprar, como que ele luta, como que ele investe, como que ele persevera para comprar aquela área, para sepultar Sara. E depois Abraão, Isaac, Jacó, Raquel, Lia seriam sepultados ali também, por causa de uma promessa, por causa de olhar para o futuro, por uma cosmovisão de uma promessa de Deus que haveria de se cumprir, e por causa disso Abraão faz aquilo ali para dar a esperança à próxima geração de que Deus cumpre as suas promessas. Mas como que nós então lidamos com a morte? E aqui, irmãos, nós vamos trabalhar apenas 2 pontos para a gente pensar nessa noite como que nós lidamos com a morte se nós cremos em Deus. O primeiro ponto é lidando com a realidade da morte. Como que nós olhamos para a morte? A realidade, ela não é uma ficção, não é? A morte está aí, você já sofreu, você já chorou, talvez você tenha chorado essa semana, sofrido essa semana por causa da morte. A perda de alguma coisa que te tanto, não é, tem valor. E depois, no segundo ponto, lidando com a morte e as promessas de Deus. Vamos para o primeiro ponto, irmãos. Lidando com a morte ou lidando com a realidade da morte. A morte, ela é o teste final. Se um cristão fiel, ele precisa entender que a sua fidelidade em Deus não isenta ele da morte, da sua própria morte, ou da morte de um ente querido. Nos parece, irmãos, que há uma teologia de que se nós somos fiéis para com Deus, se nós somos dizimistas, se nós honramos a Deus, se nós somos comprometidos com Deus, nós estamos isentos da morte ou da dor causada pela morte, da tristeza e da solidão causada pela morte em um ente querido nosso. Mas isso não é verdade. Não podemos escapar ou adiar quando for a hora
a minha hora e a sua hora. Não adianta. Não adianta. É ignorância nossa querer lutar contra a morte. Não estou dizendo que você não pode lutar buscando a medicina, buscando tratamento, recorrendo aos recursos que Deus nos proporciona. É nos rebelar contra Deus, é não aceitar a morte, é não se curvar dentro de um propósito de Deus para a nossa própria vida. A hora que for a nossa hora, a sua hora, a hora de um ente querido, ele partirá. Não tem como fugir, não tem como escapar dessa situação. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos ver a morte de uma maneira bem real, bem realista, encarar a morte de frente. Eu também comentei com a Sala hoje pela manhã, aquela jovem que saiu da Austrália para ir para Brumadinho, para dar a notícia ao noivo, ao sogro e à sogra de que ela estava grávida. 1 hora após a sua chegada, acontece a catástrofe. A hora é a hora. Você estava lá na Austrália, Deus te trouxe para cá, é aqui que você morre. É a sua hora, é o seu momento e é desse jeito. E é interessante que eu disse para a Sala que um senhor numa picape e o outro numa retroescavadeira foram poupados, estavam no meio da catástrofe e foram preservados. Não era a hora, não era o momento, não adianta, não atrasa. E nós então precisamos olhar para a morte como uma coisa real, que acontece na minha vida, na sua vida. Isso não é uma imaginação. É preciso reconhecer que a morte é um intruso nesse mundo, ou ela vem de fato como uma maldição sobre a humanidade. Ela é a sentença de Deus por causa da entrada do pecado no mundo. A morte é nossa inimiga, a morte é sua inimiga. É lógico que nós olhamos para as Escrituras e compreendemos que ela não tem poder sobre nós, como ela tinha de maldição, de condenação eterna para aqueles que creem em Jesus. A morte simplesmente ela vai destruir o nosso corpo físico, levando ele para a sepultura, mas nós cremos na ressurreição de Cristo, que garante a nossa ressurreição, de que os nossos corpos serão ressuscitados no último dia, quando ele voltar. Mas a morte, ela existe, ela está lá, ela é uma realidade. Alguns chegam a dizer assim, a morte é uma coisa natural. Não, a morte não é uma coisa natural. A morte é uma sentença. A morte ela veio para nos causar dor. Ela veio para nos causar tristeza. E nós olhamos para a dor, para a tristeza, para a solidão que ela nos causa, e nós lembramos que isso é fruto do pecado. Isso é resultado do pecado, da queda de Adão e do pecado que nós cometemos contra Deus. E por isso a morte existe. E aqui então nós vamos pensar, irmãos, em alguns pontos de lidando com a realidade da morte, de como que Abraão de fato lidou com isso. A dor e os nossos sentimentos, quando nós encaramos a morte de frente, a morte como uma realidade na sua vida. Existe a realidade da perda e da tristeza. Você é alguém que não se entristece com uma perda de alguém que você ama? A morte te causa alguma dor? A morte te causa alguma tristeza? Olhe para os versículos 1 e 2. Quantos anos viveu Sara? 127 anos. Comparado a nós, muito tempo, né? Muito tempo, longa vida. Mas o que Abraão está fazendo aqui? O texto diz que Abraão lamenta Sara e chora por ela. 127 anos é nada, lembra do Salmo 90? Um dia são como 1000 anos como um dia. Quem foi criado para a eternidade não deveria experimentar a morte. Quem foi criado para viver uma eternidade com Deus não deveria experimentar essa dor, essa tristeza causada pela morte, esse sofrimento, essa faca, o coração que é dilacerado, uma mãe que perde uma criança na mais tenra idade, uma família que é toda ceifada por causa de rejeitos, por causa de uma tragédia. Mas está lá, Abraão está ali,
de fato chorando, lamentando. Levantou-se, pois, Abraão da presença de sua morta. Essa expressão você vê ela no texto várias vezes, a minha morta. Eu perdi a quem eu mais amava. Isso dói, isso machuca. É certo que você sabe o que é perder alguém. Nós perguntamos assim, é indigno, é antibíblico chorar? É antibíblico sofrer, sentir dor, entristecer, derramar lágrimas? Não. Jesus é o maior exemplo de choro para nós. Quando Lázaro morreu, Jesus chega lá e chora. Ele lamenta. Quando ele não pôde ir encontrar com João, que havia sido decapitado, o texto diz que ele entristeceu, a sua alma estava lá. Quando você vai para Marcos capítulo 14, ele diz assim, a minha alma está à beira da morte. Eu estou triste, apavorado, porque eu estou à beira da morte, eu estou sendo levado para a morte, para a cruz. A morte não é algo que nos agrada, ela nos causa tristeza profunda. O próprio Jesus chorou. Então nós não devemos, irmãos, o comentarista diz assim, olha, não devemos fazer com as pessoas que estão sofrendo, não devemos fazer com que as pessoas que estão sofrendo se sintam desconfortáveis ou não espirituais por causa de suas lágrimas. Às vezes, no afã teológico, nós chegamos para as pessoas, olha, deixa eu te falar um negócio, você tem uma boa teologia, você sabe que todas as coisas cooperam para o seu bem, e você sabe que isso é um propósito de Deus, e Deus colocou isso, e Deus determinou isso para a sua vida, então enxugue as suas lágrimas, olhe para Deus, cadê a sua boa teologia? Creia nesse Deus, Ele te conforta, Ele se faz presente na sua vida, não se entristeça, dê um bom testemunho. Nós jamais deveríamos fazer isso com as pessoas. O luto é uma realidade, a tristeza, a dor da morte é uma realidade para as nossas vidas. Há o aspecto também da solidão, pois ele diz assim, olha, eu estou aqui sepultando a minha morta. Às vezes a gente não consegue mensurar certas coisas. Quando a dona Maria Mendes diz aqui, se nós estamos completando hoje 52 anos de vida conjugal. Ontem nós conhecemos uma senhora em Marliéria, ela está com 92 anos. E eu perguntei se ela sentia falta, o Anicene perguntou se ela sentia falta do marido. Ela disse, sinto. A senhora teve quantos anos de vida, de convivência, casada? 65 anos casado com ele. E eu sinto muita falta dele. A solidão causada pela morte. Quantos filhos a dona Maria Mendes tem? Mas falta um. Não dá para substituir. A perda, a solidão são realidades da nossa vida. Nós sofremos por causa disso. Isso sugere a dor da separação. Eu vou sepultar a minha morta. Antes da morte de Sara, onde Sara se encontrava? A vida toda com Abraão. Desde sair de Ur dos Caldeus, em toda a sua caminhada, em toda a sua trajetória. Do nada, de repente, tudo muda na vida de Abraão. Sara morre. Abraão e Sara compartilharam a vida toda. Mas eu quero levantar aqui uns pontos, irmãos, para a gente pensar, que eu acho que esse aqui é o mistério, para a gente poder entender alguma coisa da realidade da morte, de lidar com a realidade da morte. Deixa eu levantar aqui alguns pontos para a gente pensar. Vejam bem, note que o Senhor não apareceu a Abraão, não lhe deu uma palavra especial de conforto nesse momento da sua vida. Deus não apareceu a Abraão quando Sara morreu. Ele não trouxe uma palavra especial de conforto a Abraão.
ele sempre estava aparecendo na vida de Abraão. Ele sempre se fazia presente e conversava com Abraão. Ele sempre trazia uma mensagem para Abraão. Mas nesse momento da morte de Sara, Deus não fala nada com Abraão. Vejam bem, nós não estamos sugerindo aqui, não estamos dizendo que Deus não consolou Abraão, que Deus não confortou Abraão e que Deus não estava presente na vida de Abraão. O que nós estamos levantando é: não houve um tratamento diferenciado, não houve um tratamento especial, não houve uma manifestação especial diante de Abraão. Vejam bem, mas não há indicação de qualquer revelação especial nesse ponto difícil, nesse momento de dor, de solidão, de tristeza de Abraão. Não há indicação de que Deus estava ali próximo de Abraão, tratando com ele, trabalhando com ele, orientando e auxiliando Abraão. O que nós queremos levantar aqui, irmãos? Nós temos uma imagem de um homem sofrendo, padecendo, entristecido, com o coração dilacerado, curtindo agora o começo de uma solidão, a perda da esposa a quem ele mais amava. Onde é que está Deus? A morte traz duras realidades emocionais, de perdas, de dores, de solidão e de tristeza para nós. Mas onde se encontra Deus? Porque quando nós olhamos para o texto de Apocalipse, o texto diz assim: e Deus mesmo enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Mas Ele não enxugou as lágrimas de Abraão. E possivelmente nos seus momentos mais dolorosos, nas suas perdas, na sua solidão, na sua tristeza, nas noites de choro, Deus não apareceu de forma especial na sua vida. E talvez seja por isso que o seu coração se encontra endurecido. Talvez seja por isso que haja rancor e tristeza no seu coração, porque você não percebeu, você não viu com seus próprios olhos uma manifestação especial de Deus. Eu queria que o Deus de Sadraque e Mesaque fizesse alguma coisa por mim. Eu queria que o Deus de Daniel fizesse alguma coisa por mim. Mas Abraão nos ensina, irmãos, que o Deus aqui era o Deus de João Batista, era o Deus de Estevão. Vocês observem, enquanto Estevão está sendo apedrejado, Deus não se manifesta. Estevão estava fazendo uma defesa teológica da justificação pela fé, descrevendo toda a Escritura, desde Adão até Jesus Cristo. E Deus não se manifesta, e Deus não se coloca como um escudo de proteção para Estevão. Qual que é o desafio que nós estamos levantando aqui, irmãos? Nós falamos para a sala hoje pela manhã. Se nós não temos uma estrutura teológica, bíblica, nós não suportaremos essas situações quando Deus se fizer em silêncio, quando Deus simplesmente deseja que você manifeste a teologia que você aprendeu, que você se fundamente na verdade, nas promessas que Ele te fez, como o próprio Jó. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o Senhor. E durante todos os capítulos, Jó vai questionando onde Deus se encontra. E Deus não responde, Jó. Deus se faz silêncio nos momentos mais dolorosos da vida de Jó. E isso não pode te causar uma incredulidade. Isso não pode cauterizar o seu coração. Isso não pode te tornar duro, rancoroso para com Deus, levar você a se rebelar com Deus. Pelo contrário, você deve então expressar a sua confiança, a sua dependência, de cantar como você cantou. Que bom saber que Deus cuida de mim. Essa é a expressão de fé. Quando Deus se faz em silêncio, quando Deus não aparece de forma especial na sua vida, você canta em alto e bom som: que bom saber que Deus cuida de mim. As lágrimas continuam, porque a promessa de enxugar todas as lágrimas dos nossos olhos não são para essa terra, é para o novo céus e a nova terra.
Ele pode até enxugar as nossas lágrimas nessa terra, Ele até pode nos curar nessa terra, Ele pode até nos renovar, nos revigorar nessa terra, mas a promessa não é para essa terra, para o dia de hoje. Para o dia de hoje é morte, é sentença, é dor, é sofrimento, mas nós vamos continuar crendo e professando: o meu Deus cuida de mim, o seu amor nunca mudará, nunca falhará para comigo. Ainda que as lágrimas continuem, ainda que a solidão seja tremenda, ainda que a saudade e a perda seja grande, mas eu sei que o meu Deus cuida de mim. Eu choro noite e dia, dói, mas eu sei que Ele cuida de mim, mesmo quando dói. E aí nós pensamos assim, irmãos: a morte traz duras realidades emocionais, perda, solidão, tristeza, dor. Vejam bem, um comentarista ele coloca assim, olha: até mesmo para um homem que é amigo especial de Deus, Abraão, não há problema em dizer, mesmo com Deus, é difícil. Mesmo crendo em Deus, mesmo confiando em Deus, é difícil encarar a morte. Dói. Dói. Lembram de Paulo, em 2 Coríntios, 1º capítulo, versículo 8 e versículo 9? Eles estavam passando por situações tão difíceis, tão dolorosas. Ele falou assim: olha, a tribulação que nos veio, a natureza da tribulação que nos veio sobre nós na Ásia, nos levou ao desespero, a ponto de nós desejarmos perder a vida. O apóstolo Paulo, quem é o apóstolo Paulo? É aquele homem que canta em Romanos 11, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quem conheceu a mente de Deus? Quem foi o seu conselheiro? Ele diz: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. É esse homem que fala de um Deus totalmente soberano, um Deus que governa todas as coisas. Ele está dizendo com a própria palavra, na sua própria boca: nós chegamos ao ponto de querer morrer, porque nós não estávamos aguentando a tribulação. Realidade pura. Mas aí no versículo 9 ele diz assim: mas nós somos colocados para a sentença de morte. E Deus nos ensinou que nós não devemos confiar em nós mesmos, mas nós devemos confiar num Deus que ressuscita mortos. Nós temos que olhar para a eternidade, a realidade da eternidade, ou então nós não conseguimos encarar a morte ou a realidade da morte. Mais do que tudo isso, irmãos, o texto nos ensina que Abraão teve uma tremenda despesa financeira, perdas financeiras, não é? Ele tem que investir 400 ciclos de prata para planejar a sepultura, o sepultamento da sua morta. Nós temos perdas de todo jeito. Não é muito bom comprar caixão, não é gostoso comprar caixão, não é gostoso pagar um plano, né, funerário, não é gostoso pagar uma taxa de sepultura. Nada disso é gostoso, nada disso é agradável. Nós temos que lidar com a realidade, olhando para a morte, sabendo que nos causa todas essas questões, né? Ele levanta, o versículo 3, levantou-se depois Abraão da presença da sua morte e falou aos filhos de Het, e ele deixa a sua morte e vai tratar da sepultura. E o comentarista nos ensina dizendo assim: talvez todo esse processo é para que Abraão então conseguisse pensar na continuidade da vida. Existem algumas coisas que nós precisamos fazer depois da morte e elas precisam ser feitas. O luto precisa ser vivido, mas nós precisamos sair do luto. O luto tem que ser vivido, presencial, realidade, doloroso, né? Momentâneo, mas nós precisamos sair do luto. E Abraão saiu do luto e foi cuidar então da sepultura, e foi cuidar então de todo o processo ali para que ela fosse sepultada numa terra de Canaã. E esse é o mistério. O segundo ponto diz assim, irmãos: lidando com a morte e as promessas
de Deus. Então, por que o texto gasta aí 18 versículos falando dessa sepultura? Deus havia dado a Abraão uma promessa para ele e para os seus descendentes: essa terra será sua, Abraão. É aqui. Mas Abraão agora está sepultando Sara. E ele precisava então trabalhar e criar uma estabilidade, uma estrutura para a próxima geração, de que Deus cumpre a sua promessa, de que de fato aquela terra pertence a eles. E ele então precisava comprar aquela terra, ele precisava adquirir aquela terra para mostrar que aquela terra era uma promessa de Deus para eles. Mas que aquela terra, nós vamos ver, nada mais era do que um mero sinal da terra que Deus havia prometido para eles. A nova cidade celestial. É para lá que devemos olhar. E era para lá que Abraão nos leva então a pensar. Toda essa história aqui é para mostrar a fé de Abraão na promessa. Se Deus disse que essa terra é nossa, então eu sepulto ela aqui. Essa terra tem que ser nossa, tem que ser minha. Lembra que há uma negociação? Que isso, Abraão? Pega a terra, sepulta sua morta aqui, você continua aqui, você é príncipe, nós te respeitamos. Não, eu quero uma sepultura para a nossa descendência aqui. E o homem não é bobo, né? O que são 400 ciclos de prata entre eu e ti, Abraão? Tipo assim, já te deu o preço, você não é bobo, paga, que eu vendo. E Abraão imediatamente comprou. Então, vejam bem, Moisés está escrevendo isso aqui para uma geração que precisava entrar e conquistar a terra de Canaã. Ele levanta essa questão de Moisés, mostrando assim: olha, está vendo esse homem, amigo de Deus, perdeu a sua esposa, mas ele não perdeu a sua fé na promessa, na esperança de Deus. Ele compra essa sepultura para mostrar a vocês que essa terra é nossa, que nós temos que invadir, temos que conquistar, porque ela é uma promessa de Deus. E é isso que Moisés está dizendo para essa geração. Moisés, mesmo no momento, Abraão, mesmo no momento de dor, de solidão, de perda, ele não desfoca, ele não deixa o foco das promessas de Deus. Ele acredita que Deus que prometeu cumprirá e que aquela terra será deles. E é interessante que quando José do Egito morre, e ele dá uma ordem para que ele não seja sepultado ali no Egito, para que o seu corpo seja levado para Canaã. Olha a promessa, olha a fé desse homem. E é isso que Moisés está levantando aqui, trazendo como lição de vida de Abraão, mostrando a razão pela qual Abraão está investindo, está aplicando toda essa finança nesse momento, nessa área, nessa luta. Para quê? Para criar uma esperança, para criar uma expectativa de que o povo deveria continuar crendo nas promessas de Deus, porque aquela terra era de Israel. E eles deveriam adentrar ali e destruir todos os inimigos. Algumas pessoas não tinham certeza que aquela ideia de Moisés era muito boa. Lembram quando voltam lá, os espias voltaram da terra? Como é que é aquela terra lá? Como é que é aquele povo lá? O povo é gigante, o povo ali é meio complicado, nós não vamos derrotar aquilo, nós vamos perder, nós vamos morrer. E o Roberto mencionou aqui hoje, quais foram os 2 homens que entraram na terra prometida daquela geração? Morreram por incredulidade, porque não confiaram na promessa de Deus. Nós precisamos aprender a compreender, entender cada uma das promessas de Deus, para que nós tenhamos esperança, irmãos. Então vejam bem, eles acreditavam que as promessas de Deus não terminavam como aquela vida. Por que Abraão está sepultando Sara ali? Ele diz aqui: a nossa vida não termina aqui. Não é essa terra aqui que é de Sara e que é minha. Há uma terra, há um novo céus, há uma nova cidade, há uma cidade celestial nos aguardando. Você quer ver isso? Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus 11,
do versículo 13 até o versículo 16, a palavra do Senhor diz assim, olha: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Embora sepultando Sara aqui, embora seja essa terra de Canaã, eu quero algo mais. Eu creio numa promessa futura. Eu creio numa redenção futura, eu creio numa cidade celestial. Não é isso aqui é o sinal visível daquilo que Deus tem prometido para nós. Em outras palavras, como Paulo escreve em Romanos capítulo 8, ele diz assim: o sofrimento do presente não pode ser comparado com a glória do porvir. Ele está dizendo assim: o que Deus fez por nós nessa terra não é tão significante do quanto Ele fez por nós no novo céus e na nova terra. O que Deus fará por nós no futuro é incomparavelmente melhor do que Ele fez por nós nessa terra. Se Ele cuida de você aqui, se Ele te dá alimento, se Ele cuida da sua família, você não tem noção do que Ele tem preparado para você no novo céus e na nova terra. É muito mais do que isso. Então ele diz, olha, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Se Abraão tivesse preocupado com o Egito, ele teria voltado para o Egito. Não, ele diz, é aqui, é daqui para frente. Nós não recuamos, nós não voltamos. Versículo 16. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhe preparou uma cidade. É isso que Abraão está nos ensinando aqui. Olhar para as promessas de Deus, para o cumprimento das promessas de Deus. Ele estava procurando uma cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto é o próprio Deus. Isso está lá na palavra do Senhor, nos ensinando como que de fato ele acreditava nisso. Como que ele cria nas promessas de Deus. Como que ele confiava em cada uma das promessas de Deus para a nossa vida. Vejam bem, Abraão, no momento mais doloroso da sua vida, ele nos ensina a olhar para o futuro pela fé. Por que nós sofremos com a realidade da morte, irmãos? Lembro que o irmão Vitor falou no sermão dele no domingo à noite, citando o texto de 1 Coríntios 19, se a nossa esperança, se a esperança do homem se limita apenas a essa terra, você é o mais infeliz de todos os homens. Por isso é que nós sofremos tanto com a morte. Nós precisamos aprender a olhar para a realidade da morte, encarar, mas nós precisamos olhar para a realidade do céu. Abraão olhou além do túmulo. Eu sepulto a minha morte aqui, mas há uma cidade celestial. E interessante que o autor de Hebreus confessa isso. Eles não contemplaram, porque almejavam, porque desejavam algo superior, desejavam uma Canaã celestial, desejavam um novo céus e a nova terra. Qual que é a conclusão disso tudo para nós, irmãos? Preste atenção nisso. A morte, mesmo para os crentes, ela traz realidades difíceis. Não é? Sempre dói. Sempre nos deixa com um ponto solitário em nossos corações. Nos trazem realidades financeiras difíceis. O Senhor não nos poupa dessas coisas só porque acreditamos nele. E eu penso que esse é o grande mistério. O Senhor não nos poupa só porque nós cremos em suas promessas, porque nós cremos na sua fidelidade. Nós cantamos, eu não o adoro pelo que ele faz, eu o adoro pelo que ele é. E Deus às vezes ele simplesmente é Senhor.
Ele decreta algo em nossa vida e não nos questiona. E não nos consulta. Ele simplesmente decreta. Ele simplesmente determina, vai ser assim, será assim, e tem que ser assim. E como que nós olhamos para as promessas de Deus? Como que nós encaramos? A gente pergunta assim, onde é que Deus está quando Ele se faz silêncio? Quando as suas lágrimas estão sendo derramadas, quando o seu coração está sendo dilacerado, e Deus não se apresenta, onde Deus está? Onde Deus se encontra? Por que Ele não nos enxuga as lágrimas? E aí nós aprendemos com a própria Escritura, irmãos. Ele está no mesmo lugar quando Ele entregou o seu Filho por nós. Ele não enxugou as lágrimas de Jesus na cruz. Ele não amenizou o sofrimento de Jesus na cruz. Ele não poupou Jesus da cruz. Ele não diminuiu a sua ira, porque Jesus era filho dele. Ele não diminuiu a sua justiça, a sua indignação, só porque Jesus era filho dele. Não. Quais foram as palavras de Jesus? Pai, por que me desamparaste? É assim que Deus nos trata. Aquilo que Ele estabelece por nós, ou para nós, Ele vai cumprir. É certo que pós-morte, ressurreição de Cristo, triunfo de Cristo, exaltação de Cristo, glória de Cristo, a honra de Cristo, Ele foi honrado, glorificado. Assim Ele fará com você e comigo, depois de sofrer, não é isso que disse o texto de Pedro que nós lemos hoje? Depois de sofrer um pouco tempo, Ele há de nos aperfeiçoar, Ele há de nos fundamentar, Ele há de nos firmar e nos fortificar e nos apresentar diante dEle gloriosamente, sem pecado, sem mancha, sem qualquer contaminação. Vá lá para Apocalipse, capítulo 21, novamente, e a gente encerra com esse texto. Versículos de 1 a 4 do capítulo 21 dizem assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. E então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Versículo 22 agora. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e outra margem do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos servirão, contemplarão a sua face, e na fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol,
porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Você sabe por que Jesus morreu? Você sabe por que Jesus foi crucificado? Paulo diz que Deus não poupou o seu Filho por nós, por causa dos nossos pecados. Então é certo, irmãos, que muitos cristãos naquele dia em Brumadinho foram poupados, mas muitos cristãos foram ceifados. Alguns foram poupados. Quem sabe aqueles que não foram poupados, crentes, fiéis a Deus, não foram ceifados, mas perderam entes queridos que foram ceifados. Nós temos que lidar com a morte com muita realidade. Nós temos que saber o que ela nos causa, mas nós não podemos perder a esperança em Deus. Nós não podemos deixar de confiar nas promessas de Deus e criar uma expectativa para aqueles que ainda não conhecem a Deus, de que há esperança em Cristo. Há esperança em Cristo. A morte não nos destrói. Nós aguardamos um novo céus, uma nova terra, onde teremos o nosso corpo ressuscitado, glorificado para a glória de Deus. Nós convidamos a igreja a se colocar de pé e nós vamos orar encerrando nesse instante. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado pela oportunidade de cultuá-lo, de ser agraciado, Deus, com a presença real, especial do Senhor em nossas vidas. Muito obrigado, Deus, pela ceia do Senhor. Muito obrigado pelo pão e o vinho, que nos alimentam espiritualmente, que traz a realidade espiritual dessa nutrição, dessa sustentação de Cristo em nossas vidas. Muito obrigado, Deus, pela vida de cada visitante que se encontra aqui nesta noite. Muito obrigado porque o Senhor os trouxe aqui para ouvir a Tua palavra. Muito obrigado pela vida de cada membro, de cada irmão, cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada adulto, cada família que congrega nesta igreja. A Ti, ó Deus, toda honra, toda glória pela existência da Tua igreja, espalhada no mundo inteiro para a glória do Senhor. Bendito seja o Senhor, nos guarde, nos leve em paz para os nossos lares, guardados e protegidos pelo Senhor. Nós oramos agradecidos, ó Deus, nós Te suplicamos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus eterno e poderoso Pai, que a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém, Senhor.